Olá, hoje o programa Em Questão tratará de um assunto muito importante que hoje tem se tornado uma das grandes discussões no meio, na nossa sociedade, na área política, econômica, social, ou seja, toda a população. É a questão do homem e a corrupção. A pergunta que temos que fazer é: será que o homem, em sua natureza, em sua origem, já carrega consigo essa semente, a semente da corrupção? Uma pergunta de profundidade, porque em todo meio, em qualquer país, em qualquer faixa etária, em qualquer sociedade, por mais desenvolvida que ela seja, temos encontrado ações de corrupção. A corrupção, ou o gênero humano, como nós falamos dentro do aspecto cristão, é algo já que nasce com o ser humano, uma tendência a um desvio de comportamento ou um desvio de normas. A corrupção tem abrangido todas as áreas. Recentemente nós vimos aí relatórios da FIFA, envolvendo os grandes líderes mundiais que dominam o futebol. Vimos ali importantes chefes de estados envolvidos também em escândalos de todo tipo, seja financeiro, seja moral, seja ético. A corrupção é algo que tem tomado conta da sociedade. E a pergunta que temos que fazer hoje é: será que o homem consegue não viver debaixo dessa tendência tão ruim que é a corrupção? Será que o ser humano, ele também não tem levado em consideração que é necessário repensar suas atitudes, repensar sua maneira de ver, sua maneira de agir? Estamos na iminência aí de um grande fato na política brasileira. Mais uma vez, a OAB entrou com um pedido de impeachment do presidente Temer. Então nós vemos aí que há muito que ser discutido na sociedade. O que será que as pessoas pensam sobre isso? E os pequenos atos de corrupção? Uma furada de fila, quantos já não fizeram isso? Ou outros, ou como talvez burlar, o guarda de trânsito ou a polícia, a famosa carteirada, muitas vezes utilizada por pessoas que detêm o poder. Ou então, na escola, o que dizer dos nossos jovens? A utilização da famosa cola para ser aprovado. Ou mesmo assim, podemos dizer, levar alguma coisa do coleguinha, as crianças, isso não pertence, mas leva para casa e muitas vezes isso não é repreendido ou não é tomado como um ato de corrupção e muitas vezes até visto como uma brincadeira. Este é um tema de suma importância no contexto em que nós vivemos. Centenas e milhares de pessoas estão envolvidas. Vivemos uma sociedade em que o estado de corrupção tem tomado cada vez mais o lugar da sociedade, trazendo muitos prejuízos. Quantos são os prejuízos que nós temos, seja na política, seja na economia, seja no esporte, seja na área social, seja na questão moral, familiar? Precisamos tratar mais ainda e aprofundar esta questão. No dia de hoje, nós vamos ouvir algumas pessoas que vão falar um pouco sobre isso, o que eles acham sobre o homem e a corrupção. Hoje em dia é bastante notável, o fato de que as pessoas, às vezes, elas fazem isso naturalmente, elas agem como se já fosse algo corriqueiro delas, quando na verdade não deveria ser assim, Não nos é passado, enquanto criança, esse tipo de princípios, como às vezes a gente acaba errando as contas, entrega o troco errado, e às vezes a pessoa, quando a gente nota, a pessoa às vezes já foi embora, ou ela mesmo, às vezes é por, simplesmente ela não percebeu, mas tem vezes que dá para notar que depois que a gente deu a mais, ela viu, mas que não voltou, e isso acaba, não que nos prejudique de alguma forma, mas é algo que a gente acaba sentindo, de alguma forma, de que como as pessoas têm agido diante dessa situação, Essa relação enquanto comerciante, o empresário e fornecedor, como é que você tem visto essa relação? Acho que nem sempre, mas já aconteceu algumas vezes com a gente aqui, de comprar alguns produtos e dizer que na caixa vem tanta quantidade e acaba vindo a menos, e a pessoa acaba teimando com a gente de que vem isso, e a gente conferir e ver que não tá certo isso. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter meio que paciência com as pessoas, Não tem que ficar se estressar tanto assim, porque senão a gente acaba enchendo a cabeça com muita coisa que não deve. Você vê, países menores não tem corrupção, é algo triste de se falar até.
E você acha que a questão da corrupção no Brasil é uma questão cultural ou tem algo a mais? Certamente tem algo a mais, que vai da índole de cada um, né? Se a pessoa quer ser honesta, basta ela ser honesta, não tem nada impede dela ser assim. Aí se ela quer ser corrupta, infelizmente... Geral, o mundo inteiro tem. Todo mundo que entrar lá vai fazer a mesma coisa. Eu como cristão, eu sei que o homem desde o princípio já tem o pecado, então ele já tem a consequência de fazer algo errado. Mas assim, eu vejo também que a questão da corrupção tem a parte da cultura também, que vê que países têm vergonha de entrar na corrupção, de fazer corrupção. O brasileiro já tem essa cultura de, se todo mundo está fazendo, eu também vou fazer, até nas pequenas coisas, como se eu estou vendo o rapaz jogando papel no chão, eu também vou jogar, ou eu estou imprimindo no serviço mesmo. Vou imprimir um trabalho aqui, é uma forma de você estar burlando a lei e você está corrompendo ali, tanto no seu serviço, como maior hoje nós vemos no Brasil, em Brasília, que está a corrupção generalizada ali, onde que o sistema do Brasil está podre, está caótico. É tanto cultural como já que é do homem, já natural do homem ser corrupto, né? O brasileiro tem um pequeno probleminha com isso. Então, assim, em vez de procurar uma vaga, eles acham muito mais fácil estacionar ali no do idoso, porque é rapidinho. E esse rapidinho deles demora horas. Então, assim, é muito mais fácil e eles são um pouco acomodados, né? É a nossa cultura, nós somos acomodados, né? Como podemos ver, muitas são as opiniões até divergentes sobre esse tema, o homem e a corrupção. Podemos perceber que há uma oscilação no pensamento, nas ideias e na própria prática das pessoas. Muitas pessoas, ouvimos ali uma pessoa falando sobre a questão do estacionamento, né? O estacionamento, esse aqui é para idosos, esse é para cadeirante, pessoas com necessidades especiais, e muitas vezes as pessoas questionam o porquê que outros têm tantos privilégios e nós não temos, ou mesmo burlar uma fila. Fato é que há no ser humano essa tendência sempre de justificar um erro, ou seja, passando num farol fechado, um erro no que diz respeito a não devolver um troco, né? A pessoa vai num caixa, ou vai numa farmácia, num mercado, e ela vai, o caixa entrega algo a mais, ela fala, não tem problema porque o dono do mercado é rico. Mal sabe ela que quem paga essa conta não é o dono do mercado, quem paga essa conta é o caixa. Mas independentemente de quem paga esta conta, é um fato que aquilo que você quer do outro não é um direito seu. Então nós vemos os pequenos atos de corrupção presente no discurso e até mesmo nas desculpas que as pessoas têm dado para agir de maneira incorreta ou fora de um padrão de ética e de moral. Nós podemos perceber também que há uma necessidade de abrir esse leque de discussão à luz de um sistema ou de uma proposta que traga mais a questão da ética, do centralizar a ética. Dentro da cosmovisão, chamada cosmovisão cristã, o tema é profundamente debatido e mesmo em todas as conversas, independentemente de cada uma das pessoas, nós percebemos que o princípio da ética, chamada ética cristã, tem norteado o pensamento de muitas pessoas. O Brasil é um país de formação cristã, então ainda há resquícios desta ética que norteia muito das ideias de pessoas que querem uma mudança no nosso país, que é uma mudança, mas num princípio onde de fato o olhar para o homem e ensiná-lo a viver de maneira mais coerente com aquilo que se fala e com aquilo que nós temos visto. Fato é também que essa discussão deve chegar às escolas. Então, nós percebemos que dentro da formação educacional, seja do professor, seja do diretor e principalmente dos alunos, em todas as faixas etárias, nós percebemos que há uma necessidade de uma discussão mais ampla, mais profunda e resgatar esses princípios fundamentais para o bem-estar do ser humano e o bem-estar da sociedade. O nosso tema de hoje, o homem e a corrupção, é o tema do Em Questão.